Segundo o relato do processo, a mãe de um menor de 14 anos, que faleceu em virtude do acidente, ingressou com a ação de indenização em face da empresa de ônibus, que também seria a causadora do acidente. Dona Carmen nos procurou, nossa cliente, em 2009, alegando que o filho teria morrido num acidente de trânsito. Segundo ela, esse coletivo parou numa placa de pare e ficou com uma parte do ônibus na contramão, ocasião em que a motocicleta colidiu frontalmente com o veículo e a vítima fatal estava na garupa da moto e veio a falecer, uma vez que ele bateu com a cabeça fortemente no coletivo. O processo teve uma instrução regular e, na época, houve por bem demonstrado nos autos que a culpa eficiente para o acidente foi a atuação do motorista de ônibus, que cortou a corrente de tráfego de que se serviu o motociclista. O que é importante a gente ressaltar é que nesse tipo de acidente, nos acidentes de trânsito de um modo geral, existem sempre versões antagônicas dos protagonistas, né, os motoristas, testemunhas dos envolvidos. E o magistrado tem que estar atento para poder fazer um juízo de convencimento, transitando por todas essas questões que envolvem o acidente, né? As provas testemunhais, a prova pericial. A empresa alegou que o motorista da motocicleta não teria habilitação e que ele seria o único culpado. Porém, o filho da nossa cliente estava na garupa, portanto, essa eventual culpa não pode ser atribuída a ele. No caso específico, o próprio condutor do ônibus, tentando se eximir da culpa, ele deu uma versão de que ele, ao iniciar a travessia dessa via preferencial de que se servia o motociclista, ele tinha à frente dele um veículo Chevette, salvo engano, e esse Chevette apresentou um defeito no meio da pista e ele não pôde prosseguir, por isso que ele interrompeu o tráfego. Veja bem, é de se notar que a culpa dele é muito clara nesse sentido, porque, em sendo motorista de trânsito, de passageiro, é um condutor que, por várias vezes no seu cotidiano, transita no mesmo itinerário. Então, ele conhecia muito bem a pista de rolamento. E faltou a ele também a hoje chamada direção defensiva, que deveria, então, ser um condutor que ativamente evitasse o perigo, as normas de conjugação de perigo. Então, ele só poderia iniciar essa manobra de cruzar uma pista se ele certificasse de todas as condições para que pudesse chegar a bom termo essa travessia. Então, ele deveria, então, ao iniciar essa travessia, esperar que o veículo da frente concluísse para só então ingressar na pista de rolamento. Então, houve imprudência da parte dele, mais uma vez, mesmo que se admitisse a versão dele, a culpa dele restou mais uma vez demonstrada. Em primeira instância, nós ganhamos a ação, condenando a empresa a pagar R$50 mil de indenização por danos morais e mais uma pensão mensal até os 65 anos de idade, no importe de 2/3 do salário mínimo. Como a vítima tinha 16 anos, a pensão ficou arbitrada desde os 16 até quando ele completaria 25 anos, um percentual de 2/3 do salário mínimo. A partir de então, essa pensão seria reduzida para 1/3 do salário mínimo até os 70 anos de idade. Na 15ª Câmara, essa sentença ela foi mantida e, ao mesmo tempo, o nosso recurso foi provido e majorou essa indenização, aumentando dos 65 anos para os 70 anos, que é a média de expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE. Todos os 3 votantes da turma deram provimento, à unanimidade, ao nosso recurso e finalmente transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então, na fixação do pensionamento, nesse processo, houve, até por um avanço da jurisprudência, alguns posicionamentos diferentes. Por exemplo, a pensão presume que ele seria capaz de ganhar um salário mínimo a partir dos 14 anos, época estaria apto para o trabalho, até os 25 anos. E a partir dos 25 anos, essa pensão reduziria para 1/3, em virtude que há uma presunção que ele poderia constituir um núcleo familiar, estaria casando.
e diminuiria a sua capacidade de complementar ou ajuda para os pais. Então, a partir dos 25 anos, reduziria para 1/3. Além do que, outra discussão importante que teve nesse processo foi a questão do pensionamento. A idade do pensionamento, para terminar esse pensionamento, já modificou bastante em virtude das pesquisas, dos dados, indicadores do IBGE. Então, hoje a idade média do brasileiro é 70 anos. Já foi a 65 anos. Então, o pensionamento foi para a idade projetada de 70 anos, o que é um avanço. O direito não é estático, ele acompanha o fato social. Então, esses indicadores servem para atualizar e evitar distorções. E a jurisprudência tem avançado nesse sentido, possibilitando a adequação da realidade brasileira e que vá atender os interesses dos envolvidos.